baixou o aplicativo do sindicato, mãe? Que aplicativo, homem? O Cicomerciário. O quê? O aplicativo do sindicato é Barril. Agora nós podemos ter acesso a tudo do sindicato em nossas mãos, como convenções coletivas, informações e o melhor de tudo, Vibralizou, o mundo inteiro em fração de segundos. O meu passaporte é como um pensamento novo. Ano novo, guarda-roupa novo, projeto de vida novo. Por que não internet nova? Start Fibra, a mais nova cobertura de fibra óptica da cidade feita pra você. Troque sua antiga internet por Start Fibra. Assine 100 mega e surpreenda-se. Start Fibra, a melhor tecnologia do mundo entregue a você. Consulte condições e viabilidade pelo 75-3182-0000. Imagine um colégio que tenha tudo o que o seu filho precisa e tudo o que você espera para que ele aprenda com conforto e segurança. Esse colégio existe. Colégio Destaque, desde 1992, unindo tradição e modernidade na arte de ensinar.
Marconi William. Bom começo de noite para você que acompanha sempre a Rádio 2 de Julho. A partir de agora no ar o programa Opinião, são 6 horas mais 10 minutos. Muito obrigado já pela sua companhia maravilhosa. Você que nos acompanha sempre já pode começar a compartilhar a nossa live, já pode começar a nos ajudar recomendando a nossa página para todos os que você conhece, todos os que você não conhece também. Comigo na bancada, Evaldo Silva, como sempre, ajudando e muito na apresentação deste programa. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Marcos. Muito bem, dito isto, vamos com a escalada do... Isso, quem está nos acompanhando pelo aplicativo, a gente vai adiantando nosso caminho aqui e a gente vai ver o que é que está acontecendo, o que é que está falhando aqui, o que é que não está falhando, mas seguindo aqui o nosso roteiro, Marconi William, seguindo aquilo que é o dia de hoje, 3 em cada brasileiro conhece alguém infectado por coronavírus. Eu mesmo não conheci ninguém. Não conheci ninguém que está com algum problema de coronavírus. Vamos lá. Marconi, eu acho melhor você chamar aquela propagandazinha. Os nossos ouvintes que estão no aplicativo só vão dar um tempinho do que a gente lê aqui, que o pessoal está reclamando que o áudio está ruim. Já conseguiu chamar aí? Áudio ok. Rosa disse que o áudio agora está ok. Vamos, deu um sinal. Alguém deu uma sinalizada. Está ok ou não está ok o áudio? Que a gente fica aqui. Ficou bom, né? Ficou bom. Então, se ficou bom, a gente, por um acaso, nós não mexemos em nada, né, Marconi? Marconi está ali tentando descobrir, mas não tocou em nada. Mas já que está bom, vamos lá. Uma pesquisa da consultoria Consumoteca constatou que 3 em cada 10 brasileiros conhece alguém infectado pelo coronavírus, que já fez mais de 10 mil vítimas fatais em todo o país. O levantamento ainda registrou que 64%
dos entrevistados acham que suas rotinas ainda não serão retomadas em junho e 71% não acreditam na volta da normalidade mesmo após a pandemia. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 27 ouvidas de abril e 3 de maio em todo o Brasil. As informações são de quem? Do jornal O Globo. Marconi coloca essas notícias aqui exatamente para provocar discussão, para provocar a você, ouvinte, a pensar, a você a discutir a DR, vocês aí do Vale, amigos que estão em Catu, em toda a região de Alagoinhas, quem nos acompanha pelo Facebook, pela internet. Como é difícil conviver com essas informações que eu vou deixar de chamar de grande mídia, Marconi. Porque de grande não tem nada. Esta mídia de grande não tem nada, Marconi William. Nem nossos ouvintes. Se você estiver discordando, você pode até nos mandar o áudio pelo nosso WhatsApp. Não fiquem com vergonha, não tenham medo de discordar, de dar sua opinião, porque o programa é exatamente isso, é opinião. Porque, Marconi, a grande mídia, e a gente não consegue compreender o que está por trás desses planos. Olha, para você parafrasear. E até entendemos. Para você parafrasear o seu amigo Papa, né, nosso querido Salles. Salles, o Papa. Ele diz o seguinte: existe a mídia grande e existe a grande mídia. Aí é mais fácil citar a chamada mídia grande, né? Porque de grande mídia não está tendo nada. É um absurdo. Eu, particularmente, não conheço ninguém que conheça alguém que teve isso, Evaldo. Pois é. Em nossa cidade, nós já estamos chegando em 11 casos. Desses 11 casos, observe que qualquer outro lugar que você vai, e impressionante é que nesse meio termo aí de divulgar ou não divulgar aqui, pelo menos aqui na nossa região, divulgar ou não divulgar os nomes, divulgar ou não divulgar onde mora, divulgar ou não divulgar ao sexo, até o sexo eles criam dificuldade para divulgar, enquanto que o do presidente tem pessoas que querem saber realmente o que está acontecendo com o presidente, se o presidente teve ou não teve o Covid. Mas acontece que agora, Marconi, ouvintes do programa Opinião, sai do sistema de saúde a informação que um bairro, e a gente, em algum programa desse aí atrás, nós comentamos, já pensou se essa pandemia for em algum bairro populoso, como é, por exemplo, o Barreiro, aonde estão dizendo que pode ser o epicentro da pandemia em Alagoinhas, porque tem 3 casos. Esses 3 casos, aonde foi que teve o contato? Com quem essas pessoas mantiveram contato? Como essas... Pegaram dentro de casa, Marconi? Porque o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, Nova York, é que dentro de casa as pessoas estão conseguindo ser infectadas por algum motivo, da necessidade da pequena saída no retorno, porque o vírus não tem controle. É o que a gente sempre fala aqui. O danadinho do vírus é invisível e não tem controle. As pessoas precisam usar máscaras, as pessoas precisam lavar as mãos, higienizar, não sair tocando em tudo. Mas vai pegar o ônibus para o Barreiro, onde é o bairro tal do epicentro. Pega o ônibus para lá. Se a cabeça dos nossos governantes funciona ao contrário, se você diminui a quantidade de frota, você aumenta a quantidade de passageiros naquele ônibus. O correto seria ter mais os ônibus na quantidade normal e proibir de ter 2 pessoas em poltrona. Seria uma pessoa por poltrona. E o prejuízo. Meu amigo, esse é o momento que todo mundo está tendo prejuízo. Você, funcionário público, que tem pendulicários no seu contra-cheque, você corre o risco de perder parte dos seus pagamentos, como os funcionários da prefeitura, de várias prefeituras já perderam. As professoras que estão em casa trabalhando mais do que estivesse na escola,
se dedicando home office, mas não tem o direito ao ticket de alimentação, no entanto, está comendo em casa. Está se alimentando em casa. Está precisando comprar alimento para sua casa. Muitas até, eu tive, Marconi, com uma colega hoje, ela levou 3 horas da manhã, eu estava acordada, fazendo trabalho da minha escola, eu não estou aguentando mais, não estou dormindo, porque os pais, e aí vem pai de aluno estressado, porque não é professor, vem mãe de aluno estressado, porque não é professora, enquanto que os políticos permanecem com seus salários intactos. Por quê? O subsídio dele é 23 mil. Então, do subsídio não tira nada. Mas o auxílio paletó permanece. O auxílio moradia permanece. O auxílio combustível permanece. Como a gente já falou aqui dos deputados baianos, todos, viu? Seja os de direita, os de esquerda, os que se dizem corretinho, certinho, os que se preocupam com a minoria. Todos eles envolvidos em gastos públicos. Aí você vê, Marconi, e até fizeram... O brasileiro é uma onda, né? Nessa onda de pandemia, o brasileiro consegue se superar nesse mundo. Teve um cidadão que botou um boneco pescando, botou uma vara, botou um boneco pescando, botou tudo lá e ó... Aí sai 3 policiais ou agentes públicos municipais para tirar o pescador, que lá tá proibido de andar. Quando chega lá, encontra um boneco. Coisa de brasileiro. Aí eu te pergunto, qual a possibilidade de uma pessoa sozinha, em mar aberto, pescando, pegar o Covid? Será que o peixe vai trazer? De repente. Agora, 3 agentes, um do lado do outro. O que é que você acha? Olha, eu quero voltar um pouquinho aí no que você falou um instante atrás. Quando você estava agilizando aí, eu quero me ater ainda à questão, você falou, a cabeça dos nossos governantes, a gente não sabe como é que funciona. Isso, aquelas que funcionam. O que eu tenho a dizer, eu venho repetindo isso insistentemente desde que começou a chamada quarentena, o isolamento social. E eu sempre tenho que reiterar, porque nós estamos ao vivo para todo mundo na internet. E aí o que acontece? Muita gente pinça uma frase fora de contexto para usar em outros textos com outros pretextos, né? Tem gente que faz edição de vídeo para dizer que o apresentador tal, o jornalista tal, enfim, a personalidade tal. Não que eu seja nenhuma personalidade, muito pelo contrário, sou um nada ilustre desconhecido. Mas, nesse momento, as pessoas acabam distorcendo a bel prazer e com outras intenções nada agradáveis, nada positivas, o que a gente fala. E aí eu tenho que reiterar sempre que o isolamento é um mal necessário, que a pandemia é uma coisa muito séria, que não podemos brincar com isso, não podemos desmerecer o risco, nem a questão da letalidade que ninguém explicou direito ainda, mas tem muita coisa que está menos explicada ainda. Tem muita coisa que não faz o menor sentido. Por exemplo, o tal pico já mudou umas 10 vezes. Não, estamos esperando o pico para entre os dias tais e tais. Aí não acontece. O comércio vai ficando fechado ou uma flexibilização muito pequena. E aí sempre quando há passeatas, não que eu seja a favor das passeatas. Se é isolamento social, se é para evitar aglomeração, que se evite. Mas todas as vezes que os empresários não aguentam mais, que as pessoas, a gente está batendo na mesma tecla, sem economia não haverá saúde. E aí, sempre que, olha, há uma possibilidade de flexibilizar um pouco mais e de o comércio começar a voltar à sua normalidade. Aí me vem um terrorismo, surgem mais não sei quantos casos, não sei quantos óbitos, e eu espero que a Polícia Federal entre nisso. Porque é gente morrendo demais da tal Covid-19. Aí me vem uma pesquisa dessa que diz que 3 em cada 10 brasileiros conhecem alguém que teve Covid. Eu não conheço ninguém que conheça alguém que tenha tido. Não estou dizendo que ela não existe, mas, pelo amor de Deus, que forçação de barra. Lógico, quando eu falo que é um risco muito grande, que qualquer um de nós está sujeito a isso, pode ser que eu pegue amanhã e morra. Espero que não, nem eu, nem ninguém. Mas o terrorismo que estão fazendo, a irresponsabilidade. E aí vamos voltar um pouquinho, eu comentei isso hoje no programa Primeira Mão pela manhã. Quando foi, assim, a questão
do coronavírus ou da Covid-19, ela varia de acordo com a conveniência política do momento. Quando foi para a realização do carnaval, e aí o José Gomes comentou uma coisa interessante, segundo o Gomes, em Aracaju, Evaldo, 6 casos confirmados, lá não teve carnaval. Então, assim, o senhor ACM Neto disse que quem quisesse um local seguro, livre de coronavírus, fosse para Salvador brincar o carnaval. O senhor Rui Costa curtiu o carnaval, né? Wilson Witzel, João Dória Júnior e outros. Resultado, fica a pergunta no ar. Será que esse vírus veio do nada? Será que simplesmente em função do espaço aéreo não está fechado ainda? Ele não, naquela época, ele veio e se alastrou tão rapidamente? Ou o carnaval não tem nada a ver com isso? Não vem. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse o seguinte: não temos nenhuma orientação com relação a algum recado da OMS. Então o carnaval pode ser que preocupe um pouco mais, basta você manter uma certa distância no carnaval. Como é que você mantém distância do carnaval? Lavar as mãos várias vezes, não tocar os olhos, a boca e o nariz, e tá tudo certo, pode brincar o carnaval tranquilamente. Teve cidades que colocou outdoor, exemplo aqui, Covid-19, aqui não. Aí não obedeceu. Mas o vírus não sabe ler, de certo. Mas só para complementar. Uma coisa, inclusive os estudos americanos dizem que em dezembro já tinha gente infectada. Não, os estudos americanos não. Em 31 de dezembro de 2019, aliás, em 31 de janeiro de 2020. Foi em dezembro já teve gente infectada. Eu tinha gente infectada, mas a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global, de emergência global, em 31 de janeiro de 2020. Quando é que foi o carnaval, Evaldo? Quando é que foi o carnaval? Já estava em alerta. Pois é. Então é o seguinte, esses irresponsáveis estão fazendo uma tremenda canalice com o povo por uma briga política. Porque é o seguinte, aí você vê, eu não sou da área de saúde, eu não sou cientista, eu não sou médico, mas, e eu estou aqui na condição de um profissional de imprensa com quase 30 anos, exagerando um pouquinho, falta aí uns 3 anos e meio, 4 anos para eu completar, se Jeová me permitir, vida e saúde, quase 30 anos de profissão. E nesse tempo todo, eu procurei pautar a minha vida cumprindo a minha obrigação. Primeiro, não me envolvendo com nada de errado. Segundo, e aí não é mérito não, é obrigação. Segundo, eu nunca tive rabo preso com ninguém, nunca tive nenhuma ligação político-partidária com quem quer que seja, já trabalhei para políticos e estou apto a trabalhar, estou aqui à disposição. Porque eu sou um profissional da voz. Então pouco me importa quem é o candidato, quem é o político, quem é o partido. É um contrato, está aqui, tudo às claras, transparência total. Custa tanto, quais serviços, mostra o portfólio, quais serviços o seu chefe quer, o senhor quer, a senhora quer. Político, de qualquer matiz ideológica, se é que cabe o termo. Eu quero esse serviço aqui, tudo bem, é gravação, é edição, é locução, custa tanto, pagou, assinou o contrato, meu irmão, tá tudo certo, não quer dizer que eu tenha nenhum tipo de compromisso político. Então, voltando para retomar o raciocínio, para não ficar mais prolixo do que eu já tenho sido. Então, ao longo desse tempo todo, eu sempre tentei fazer o meu melhor para levar até você a informação com credibilidade. Eu sei que é clichê isso, mas a informação com responsabilidade e com ética profissional. Não estou falando dos outros, não tenho nada a ver com os outros, até para não ferir a ética profissional. Eu estou falando do meu trabalho. A maioria não gosta, tem um ou outro que atura, enfim. Mas eu sou o profissional da área e esse tempo todo eu sempre fui em busca de falar o que é verdade. Por que eu estou contextualizando para dizer isso? Meus senhores, minhas senhoras, a irresponsabilidade, a canalice de grande parte dos políticos desse país, neste momento, é irritante, é uma coisa nojenta. O prefeito de Manaus, chorando, cada vida que se perde é preciosa demais e cada um de nós deve sim ficar consternado por qualquer causa mortes. Então, se eles chorassem, a cada 15 minutos morre uma pessoa de desnutrição no Brasil. A cada 15 minutos. Você quer falar de números? Foram mais de 56 mil pessoas que morreram só desse mal. Vocês sabem quantas pessoas morrem por problemas respiratórios no Brasil normalmente? Mais de 206 mil pessoas. E eu nunca vi político chorar. Quantas pessoas morrem assassinadas? E aí eu não falo quem troca tiro com a polícia, aí procurou. Eu estou falando de vítima inocente
da criminalidade, das balas perdidas, da guerra entre as forças de segurança e os criminosos. Quantas pessoas morrem por ano neste país por problemas que poderiam ser evitados? Aí fala, vai entrar em colapso o sistema de saúde. Quando foi que o SUS funcionou? Quando foi que tivemos leitos para todas as pessoas? Ou os senhores estão esquecidos de tantas pessoas tantas mulheres que deram à luz em corredores, no chão, em bancos de hospitais, na frente do hospital, no gramado? Porque corre para um lado, corre para o outro, não tem atendimento. Quantas pessoas morreram em macas nos corredores, nas enfermarias improvisadas, nas recepções ou no chão? Porque não tem lugar para todo mundo. Algum político chorou? E tem outra coisa, que vírus desgraçado é esse, que uma urna funerária é um caixão, sem eufemismo, um caixão... Pode ter um vidro? Pô, não pode ter um vidro, você saber se o defunto é aquele mesmo, seu parente? Quer dizer, vem lacrado. Não pode, no máximo 2 pessoas da família, no máximo 10 minutos. Aí o Caio hoje disse, não, mas é uma recomendação porque, na dúvida, Covid-19. Peraí, cara, peraí. Marconi, deixa eu lhe falar um Tenha número. santa paciência. Olha, foi divulgado hoje, óbitos por doenças respiratórias no Ceará. 2019, que não existia Covid. 6.377 pessoas. 2020, com o Covid, 6.296 pessoas. Comparativo do mesmo período, 16 de março a 10 de maio. A fonte é o portal da Transparência de Registro Civil. Por que em 2019 não teve mesmo o mesmo alarde? É o que você pergunta, Evaldo. Porque em 2019 os cemitérios não ficaram superlotados. É o que eu tenho me perguntado. Quando foi que o prefeito de Salvador não fez cotação para sacos plásticos para colocar cadáveres? Quantas pessoas morrem de violência por crimes violentos na região metropolitana? Em Salvador, principalmente? Quando foi que compraram respiradores? Quando foi que fizeram hospital de campanha? Quando foi? Quanto está custando isso? Por que os salários deles, as benesses deles, ninguém mexe? Mas todo mundo, o governador do estado da Bahia já disse que os salários até junho estão garantidos. Depois ninguém sabe o que pode acontecer. Então, peraí, meus senhores, vamos raciocinar um pouco. Contudo, não estou falando aqui para ninguém relaxar, para ninguém se aglomerar, para as pessoas saírem sem máscara. Sabe o que o Rui Costa disse hoje? Quem não estiver usando máscara, porque em Itabuna teve um pessoal abusando realmente, gente, se protejam, pelo amor de Deus, se protejam. Mando levar para a delegacia. Quantos criminosos o senhor mandou prender? Quantos? O senhor prefeito de Salvador, que anda para cima e para baixo com um deputado aí que tem uma folha de maconha tatuada no pescoço, desse tamanho, que diz respeito à polícia. Então, sabe, esse tipo de ato de se aproveitar politicamente. E tem uma outra coisa, estão criando uma agenda positiva e eu espero que você, eleitor, você pagador de impostos, você que nem sabe como é que vai pagar os próximos impostos, porque você perdeu o emprego, você perdeu sua colocação no mercado de trabalho, você está passando necessidade, está com as mãos na cabeça sem saber como paga o aluguel, o colégio da criança, comprar alimentação, se alguém adoecer, como é que faz? Você que está desesperado, não esqueça, quando passar esse ápice, que agora é vamos salvar vidas. A economia se vê depois. Semana passada eu já dei uma ideia aqui, já dei uma sugestão. Ah é? Beleza. Então, na hora de recuperarmos a economia, todos os políticos em exercício de mandato e seus cargos, suas indicações, cargos comissionados, vão ficar sem receber, ou então entrem na fila do auxílio emergencial de R$600, até que com esse dinheiro economizado, com as benesses para eles, com os luxos deles, do legislativo, do executivo, do judiciário, a gente tente salvar a economia. E aí, eu espero que o povo não seja enganado mais uma vez. Olha, o futebol voltou, tá liberado as torcidas no estádio. Olha, vamos fazer uma festa porque era só live, o artista estava de longe. Já pode fazer festa, a pandemia passou. Não! Em vez de vocês se divertir, porque tudo isso é pago com dinheiro público, vão para as ruas sem impedir o direito de ir e vir, sem baderna, sem quebra-quebra, sem nenhum desrespeito às leis, às instituições. Mas o Maia não teve sessão hoje em luto. Luto! É um canalha um cara desse. Então, assim, eu espero que você, aí que está desesperado, desesperada, vocês se lembrem disso e não fiquem na acomodação quando for para ter que botar na conta deles, sobretudo aqueles que foram favoráveis à realização do carnaval. Porque agora, a Bahia é o terceiro estado com o maior número de pessoas infectadas, etc. Sim,
Mas não fizeram carnaval? Ué, Salvador não era o lugar mais seguro do mundo contra o Covid? Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Né? Agora, deixa eu te falar outra coisa, Marconi, que também nós precisamos chamar muito a atenção e que as pessoas precisam... vocês precisam estar atentos a esses assuntos, principalmente porque a discussão... Imagine quem descobrir a cura ou a vacina vai estar milionário. Em tese. Não, vai estar milionário. Até porque ninguém sabe até que ponto é importante ou interessante. Não, mas o que descobrir vai se dar bem. Vocês viram muita discussão sobre a hidroxicloroquina. E essa discussão tem os favoráveis, contra, mas nos estudos, e hoje eu passei a manhã toda, Marconi, ouvindo, assistindo algumas lives, algumas discussões sobre esse medicamento, e que tem surtido efeito quando iniciado logo, a pessoa descoberto a infecção, a pessoa inicia o tratamento, em alguns casos tem dado muito bom resultado, em outros não tem dado resultado, natural, normal. Mas o fato é que em alguns estados a hidrox sumiu, em outros estados o governador foi lá e tomou para si. E a grande discussão já saiu reportagem falando da maconha, já saiu reportagem falando do cigarro, tantas reportagens loucas que estão aí, mas o fato é que a cloroquina, o composto, né, dos dois remédios, tem dado resultado, mas como a patente também pode... A patente acho que é universal, tem um termo lá que eles usaram, e tanto é que o Exército está fabricando, os laboratórios das Forças Armadas, mas eles estão querendo prender, eles que a gente fala, não é Brasil só não, no mundo estão querendo prender e estão fazendo críticas à cloroquina, porque querem prender, Marconi, para outro remédio. E esse remédio, diga de quem é a patente? Se você adivinhar, eu te dou. Não, sim. Bill Gates, o laboratório de Bill Gates. Desde o início, é porque a gente não fala muito sobre isso, porque nossos ouvintes é muito movimentado, o programa é movimentado, mas existe uma discussão muito séria sobre a questão do coronavírus, se foi realmente de um animal, se foi natural, se foi provocado, se não foi provocado, se existe realmente envolvimento da OMS com Bill Gates e outras pessoas aí no mundo para que isso se expandisse, viesse realmente o ganho, como também houve a questão da saída do Moro. Para vocês verem, a saída do Moro, teve gente que ganhou muito dinheiro na Bolsa de Valores. Tudo neste mundo, gente, movimenta muito dinheiro. É porque a gente aqui, quem assiste a gente lá em Brasília, né, Marconi? Assiste, mas deve passar rapidinho. Não, esses dois malucos lá de Alagoinha, Bahia, não. Mas nós temos pessoas que têm 100, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores. Temos pessoas que fazem live que estão batendo, Marconi, as grandes mídias. Imagina aí. Já, Marconi, nós poderemos chegar a esse ponto também de estarmos com mais audiência do que a Rede Globo, de que a Record, do que a Band. Trabalharmos para isso e falando sempre a verdade, produzindo discussão. Meu amigo, se você não concorda com o que a gente fala, pode falar o que você acha. A gente aqui é aberto, o nome do programa é opinião, e é para isso mesmo que nós estamos aqui. Ninguém aqui está falando toda a verdade. Mas o que a gente quer é que você produza dentro de você, na sua mente, no seu coração, é aquele desconfiômetro. Que nem tudo que está sendo colocado nas grandes redes é total verdade, sempre tem um interesse por trás disso tudo. Hoje a discussão também, Marconi, para a gente até adiantar um pouquinho mais para frente, a discussão foi... Até porque não adianta para trás, né? Não é? Desculpe, eu não pude resistir. Mas é mais normal. Mas se não for assim, não é nós.
Né? Porque, olha só, hoje a grande mídia, eles esquecem em um momento o Covid e passam para o depoimento do Valeixo, na Polícia Federal. Aí, quando o depoimento do Valeixo não disse nada, porra, nada, e o cara ainda falou que o presidente ligou, falou que se poderia demitir ele a pedido, ele deu ok, confirmou que nunca teve nenhum pedido de investigações particulares, nem informações, nunca houve. Aí o cara vem e diz, mas o presidente não apresentou tecnicamente porque demitiu. Meu amigo, o presidente demite, tira da Polícia Federal, tira ministro quando ele quiser e bem entende. É indicação dele. Assim como a Secretaria de Segurança Pública dos estados, os comandos gerais das PMs. Se ele quiser tirar, acabou e tira e não precisa, o governador não precisa dar satisfação a ninguém. No mínimo, educadamente, a pessoa que está sendo tirada. Mas a mídia, as pessoas, não gosto mais dele, esse cara não está agindo como deve agir, não está mantendo o meu padrão e ele vai sair. Acabou. Não precisa. Aí agora volta aos números. É assim, a grande mídia passa o dia todo nisso. Falando do coronavírus, dos números, mortes, daqui a pouco o depoimento da Polícia Federal. Aí daqui a pouco volta, como o depoimento não veio nada de novo, volta para os números. E eu tenho observado, Marconi, oficialmente, quando o Ministério da Saúde fala dos números, os números absolutos são iguais, realmente batem. Mas os números diários não batem. Está em média de 130 a 140 pessoas, infelizmente, morrendo por dia. Mas os dessas, eu só queria saber, dessas quantas... Aí são as confirmadas. Não, quantas de Covid-19? 132 por dia não tem confirmação. Quando sai a confirmação, Marconi, sai o pacote de 5, 6, 7 dias. E sai o relatório naquele dia. 800 pessoas confirmadas, dessas 10, 11 mil, foram confirmadas mais 800 pessoas. Sai daquele dia. Aí o que é que a imprensa faz? Hoje morreram 1.000 pessoas. Mas não morreram 1.000 pessoas. Hoje foram confirmadas, das pessoas que morreram, durante esses dias, 5, 6, 7 dias, foram confirmadas que essas 800 pessoas... Aí tira uma média diária. Não, mas eles falam do dia, não. A imprensa não fala da média diária. A imprensa fala que hoje o Brasil bateu um recorde. 1.000 pessoas morreram por Covid. Mas quando você vai ler a reportagem, ou quando você... E as reportagens, eles mesmos se confundem, né? Porque eles precisam falar uma verdade, senão a própria justiça chega até eles. E aí, no contexto, eles dizem que hoje morreram 100 e foram confirmadas mais 700 pessoas que morreram por Covid depois que saiu o exame. Esses exames demoram de chegar. Demoram de sair o resultado. Fora a forma de transmitir a notícia, Evaldo, isso aconteceu, eu perdi as contas de quantas vezes durante esta pandemia. Aí você via, morre a pessoa com idade tal, vítima do coronavírus. A manchete é desse tamanho. Aí você vai para a matéria e você lê e fala dos... os parentes consternados e essa pessoa era da área de saúde, bababá. No final, tinha 65 anos, era hipertensa, diabética e tinha obesidade mórbida. Quer dizer, mas isso vai lá embaixo, uma matéria extensa. Isso é uma canalice, cara, isso é uma canalice. Agora, atenção, vou bater na tecla sempre. Você que, infelizmente, está chorando a perda de um parente seu, de um amigo, de alguém próximo a você, atribuído à Covid-19, você tem o direito de entrar na justiça, porque a casa de muita gente vai cair aí. Daqui para frente, muita gente vai morder a boca, como se diz na gíria. Muito prefeito e governador, a casinha vai cair, porque é muita mentira para tumultuar o ambiente. E eu tenho que reiterar, infelizmente, é chato ouvir, é chato falar. A pandemia é séria, ela é real, vamos tomar todos os cuidados, vamos nos precaver. Antes de mais nada, vamos mostrar a nossa fé, né? Porque se o Criador não permitir, não adianta. A própria Bíblia, com todo respeito à sua crença, diz o seguinte: se o Criador do universo,
se muitas Bíblias tratam apenas como um título, Deus, se Jeová Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta todos os cuidados, higiene, isolamento, blá, 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 blá. Primeiro, reconheça que há um ser supremo, Criador do céu e da terra, com todo o respeito, repito, a sua crença e como você professa a sua fé, mas antes de mais nada temos que ter fé. E depois tomar os cuidados. Obedecer, mas não se intoxicam sem querer mandetar, não é? Mandetar? Deve ter. O Djavan falou em caetanear, né? Eu vou falar... Guardadas as devidas proporções. Então, o Mandetta disse certa vez o seguinte: desliguem um pouco a TV, que às vezes ela é tóxica. Mas não é só a TV, são portais, são revistas, são jornais impressos, não é? São sites, blogs, só e por aí vai. A mídia eletrônica, menos opinião. Aqui você não vai ouvir eu vou falar de números, olha só. Eu também daqui a pouco vou trazer alguns números. Números oficiais. Iniciando a semana com a atualização de informações sobre os hospitais universitários federais. Hoje são 1.573 leitos disponíveis para pacientes com a Covid-19. 734 profissionais temporários contratados. 5.713 pacientes apresentam suspeita da doença. E 779 pessoas estão confirmadas com Covid nos hospitais federais do Brasil. Porque eu tenho visto também, Marconi, algumas pessoas compartilhando, dizendo: o que é que o governo federal tem feito? O governo federal não tem feito nada. Bolsonaro não tem um plano. Gente, vamos ser justos. Todo esse dinheiro que está sendo gasto nos municípios, nos estados, só tem um cofre. Hoje, eu achei interessante quando vocês, no programa Primeira Mão, falaram sobre que o cofre está ficando vazio, né? A fonte está acabando o dinheiro. Porque se você recebe R$600 ou os 1.200, o cofre é o governo federal. Se você teve direito à cesta básica, porque seu filho estuda na escola, o dinheiro é do governo federal. O dinheiro da educação. Se você está vendo novas estruturas na sua cidade sendo montadas nos hospitais, o dinheiro está vindo do governo federal. Se os estados e municípios serão ajudados, entre aspas, na falta do recolhimento dos impostos durante esses meses, o dinheiro está vindo do governo federal. As ações que o governo federal tem tido é exatamente encaminhar para as estruturas espalhadas pelo Brasil através do SUS. Se municipalizou, mas sabemos que a estrutura tem o dinheiro do município, o dinheiro do estado e o mantimento do governo federal. O que a gente não consegue aceitar é a forma injusta que a imprensa tem trabalhado. Querendo ou não, se chateando ou não, Marconi, alguns, o governo federal, na sua estrutura ministerial, tem tido uma competência muito grande nas suas ações pós-Covid. O Ministério da Damares, rapaz, o que tem tratado com crianças, com mulheres, com famílias que estão tendo sérios problemas depois que ficaram em casa, ataques à criança, pedofilia, mulheres apanhando por demais dentro de casa, muito caso de mortes nas famílias. Agora, hoje, o vice-presidente da República lançou o plano da Amazônia. Né? Vai começar a operação e provavelmente será até 2022, como ele mesmo falou, o combate ao desmatamento, com todas as dificuldades que é manter hoje o Exército na Amazônia e precisar do Exército também em todo o país através do combate à Covid, Marconi. Evaldo, eu quero trazer agora alguns números, porque eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas assim, eles repetem tanto, tal qual o nazismo fazia, né? Repete tanto uma mentira que acaba sendo defendida como verdade pela população mais incauta.
E eu estou falando aqui, vou falar em números, a frieza dos números, que só são utilizados esses números quando é conveniente politicamente para eles. Por exemplo, nós sabemos, e falei sobre isso hoje pela manhã também, nós sabemos, Evaldo, que político não gosta de números negativos em sua cidade, em seu estado. Então, a dengue é fruto de falta de planejamento urbano, de falta de planejamento familiar, de omissão do Estado brasileiro, de crescimento desordenado da população, consequentemente as moradias que são construídas em locais onde havia matas e consequentemente também ali era um pedaço da natureza onde era o habitat natural do mosquito Aedes aegypti. E tantas coisas são creditadas ao mosquito que não pode se defender, não estou dizendo que ele não seja o responsável, mas é muito mais fácil colocar a culpa em quem não pode se defender, né? Como Raul Seixas disse, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Então, quando não é conveniente, analfabetismo, não, nenhum político quer. Então, joga os números lá para baixo, maqueia, não é? Agora, quando é conveniente, é pertinente para eles, agora com a pandemia, né, tem cidade que não tem um único caso suspeito e está em lockdown praticamente, pelo menos com decretos de emergência sanitária. E aí, eles mentem tanto, só que aí eu não vou nessa de mentir. O que eu quero falar é repetir uma verdade até que você aprenda a cobrar a fatura deles. Por que o Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, chorou com tantas mortes por Covid-19? E tomara que tenham sido lágrimas verdadeiras, coisa que eu não acredito. Repito, uma única morte que tivesse acontecido, seja por Covid-19 ou por qualquer outra razão, é lamentável. Todos precisamos ficar consternados, sim. A gente tem que parar, tem que tentar sair dessa situação em que nos encontramos, onde a coisa ficou tão banal que ninguém mais se escandaliza com nada. Mas vamos a números. Você sabe que a hipertensão arterial afeta 1 em cada 4 adultos no Brasil. Sabem por ano quantas pessoas morrem no Brasil com problemas de hipertensão arterial? 300 mil pessoas. 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil de hipertensão. E aí, eu quero trazer mais um dado para ver se o senhor Arthur Virgílio chora também, porque ele já foi deputado federal, né? Já foi senador, o Arthur Virgílio. Vocês sabiam, meus senhores, que em média 15 pessoas morrem de desnutrição no Brasil, de fome? 15 pessoas morrem de desnutrição por dia neste país. Ninguém nunca fez nada, político não chorou, político não fez hospital de campanha para colocar essas pessoas, ir à caça dessas pessoas para saber como elas estão, para ajudá-las, as pessoas, os hipertensos, inclusive hipertenso que tem por lei o direito a medicações como a losartana, de que você vai nos postos de saúde, não tem, na maioria das cidades, não tem. Daí se vire e compre, não é? Compre, agora acabaram com a economia. Repito, o isolamento social é um mal necessário, mas do jeito que eles estão fazendo, politizando a coisa, fazendo as politicagens, as trambicagens deles, e aí vão querer processar, vão querer dizer, pelo amor de Deus, o povo tem que acordar. Não é possível que depois dessa, o povo brasileiro vai continuar inerte, ou a boa parte do povo brasileiro. Porque até quem precisa ir às ruas para vender um produto ou um serviço, senão não leva o dinheirinho para comprar alguma coisa para comer em casa, para levar para os filhos, para os familiares, e aí se estiver na rua, tem lugar aí que o prefeito e o governador tá mandando prender. Mas o integrante de facção criminosa de alta periculosidade, não, prisão domiciliar por conta da Covid-19. Então, esse país é um país extremamente perigoso. E é muito perigoso. Então, vamos às mensagens dos nossos internautas. Deixa eu lhe falar, só lhe dar uma informaçãozinha aqui, ó. Liberação de... É mais dinheiro, viu? Liberação de 1 bilhão para obras de saneamento em São Paulo. Projetos devem beneficiar 8,6 milhões de pessoas e gerar 22 mil novos empregos. Isso é dinheiro do governo federal que está sendo encaminhado para São Paulo, que poderia, nesta guerra com Dória, estar dizendo o quê? Se vire, nós estamos na época do Covid. Eu queria muito, e aí eu vou falar, quero muito, que o deputado federal, vou falar o nome dele, Joséildo Ramos, que o deputado federal também, vou falar o nome dele, Paulo Aze,
estivessem nessas lives, nessas sessões que estão acontecendo na Câmara, falando da BR-101, da buraqueira que está na BR-101, ou região que tem uma falta de sorte, que é a nossa região. Que as obras até Esplanada correndo solto, duplicação até Aracaju. Nosso setor de Alagoinhas Feira foi para lavagem de dinheiro. É uma obra que não foi para lugar nenhum. E quando a gente começa a ver, achando que ia ter um asfalto novo, pelo menos simplificado ainda, sem estar duplicada a pista, vem as chuvas, mas desaparece as máquinas. Vocês aí, que são assessores desses dois deputados, que pegam os recortes das falas dos programas de rádio, encaminha para o deputado, às vezes ele fica inchado com raiva, às vezes ele fica mais careca com raiva, às vezes faz biquinho, que ele aproveite agora, esses dias, e faça um reclame ao ministro da Infraestrutura sobre as obras da BR-101. Ontem, Marconi, foram vários acidentes, inclusive uma viatura daqui da cidade também. Já tem muita. Tem vários acidentes que aconteceram na BR-101. Quantas pessoas já morreram? Quanta gente fala sobre isso? Agora aproveite, deputado. Ao invés de você fazer o discurso Lula livre, faça o discurso da BR-101 no trecho de Alagoinhas. Ao invés, deputado, de estar lá agradando ou sentindo a falta de Moro, vá falar da BR-101. Não é possível. Como o Moro mudou o conceito com relação à esquerda, né? Que queriam vê-lo pelas costas. Vamos lá. ADR, ficou bom, valeu ADR. Neuza Santos, valeu, super. Da ADR que está transmitindo lá para o pessoal do Vale na rádio dele. Obrigado, ADR. Rosa Paixão, tenho 2 sobrinhos em São Paulo que deu positivo pelo Covid-19. Já estão se recuperando, graças a Deus. Ainda bem, Rosa. Aí, Rosa. Lela Canton, boa noite. A ADR diz que tá 10. Jean Ornelas, boa noite. Salários podem baixar sim, só não pode correr mortes em demasia. Concordo. No entanto, as mortes vão sempre acontecer, como sempre aconteceram no Brasil. Nós matamos 60 mil pessoas por ano, vítimas da guerra urbana. Quem disse isso? Jean Ornelas. A guerra urbana tem matado muita gente. A falta de estrutura nos hospitais, nas maternidades, porque até a maternidade de Alagoinhas, que tinha tantos problemas, depois do Covid, acabou os problemas. E olha que lá teve casos de Covid. Engraçado que quando a prefeitura era o epicentro, panos quentes. Como já está acontecendo em São Paulo, como já está acontecendo em outras cidades. E eu não vi nenhum político desse influente pegar Covid-19 e ter complicação. Pois é, mas deixa eu te... Só acompanhe como os prefeitos e os políticos, eles estão fazendo tudo por modinha. Começou a fechar bairro, lockdown por bairro, limpeza por bairro. Esse bairro é epicentro, é Apituba, lá em São Paulo. Aí agora Alagoinhas, aqui a nossa cidade, já é o Barreiro. O maior bairro da nossa cidade, o bairro mais povoado da nossa cidade, já é o epicentro, porque teve 3 casos. E quando era a prefeitura? Vamos lá. Teve 5 casos na prefeitura e não era o epicentro e não fechou a prefeitura. Vamos lá, Marcos Santos, boa noite, equipe. Jornelas, são mais de 11 mil mortes no Brasil, mas a conta pode estar errada, porque há subnotificação. Eu tenho certeza, Jean, que tem muito mais mortes no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que tem muito mais mortes no Brasil, de outras doenças, de acidentes de trânsito. Só em homicídio em Salvador foram 10. Eu tenho certeza absoluta que o número é muito maior de mortes no Brasil. Isso não tem dúvida, não. Mais uma de Jean. Prefeitos e governadores... Eita, subiu aqui, peraí, Jean. Prefeitos e governadores têm que preservar vidas. Qualquer um, na pele deles, faria o mesmo. Com certeza. E depois que o dinheiro que eles usam para enriquecerem nos mandatos seja usado para salvar a economia. Exatamente, porque a gente não tem discordado das ações, não. Muito pelo contrário, se você acompanha o programa Primeira Mão, por exemplo, a atitude do prefeito quando ele fechou o município, naqueles outros casos, foi elogiado pelo programa. E a gente não é contra
as ações de cobrar, fechar o comércio no período. Olha, eu gosto muito. Agora, cadê a limpeza? É. Cadê a desinfectação? Porque os empresários deveriam estar fazendo isso. Já que você, empresários, querem um comércio aberto, se unam também, façam Pois o seu é. papel, contrate um caminhão para lavar a cidade durante a noite. Outro dia fizeram esse trabalho de desinfecção na central de abastecimento. Eu vou dizer aqui, ó, eu sempre faço questão de repetir, reiterar o meu respeito pelas pessoas que trabalham dignamente na central de abastecimento de Alagoinhas, que é uma das maiores, eu acho, do Nordeste. As pessoas que compram lá, falo primeiro as pessoas que trabalham porque ajudam a movimentar a economia da região e nunca contaram com respeito de governante nenhum. Qual foi a ação efetiva que teve até hoje? Que aquilo é um atentado à saúde pública. Vocês que trabalham lá, que desempenham essa tarefa tão árdua e tão indispensável, não são respeitados por nenhum daqueles que tiveram e que têm a obrigação, por exemplo, esse faxinaço, esse trabalho de desinfecção, nunca foi feito. Ninguém nunca se preocupou com isso. Vamos sair eu vou sair dessa área da central de abastecimento, vou Vai para lá. a área comum. Os presídios são uns lixos. Os presídios, os presos, convivem com ratos, muitos ratos, bichos, baratas. Nenhum político se preocupa, nem a própria justiça. Aí agora, não, por causa do Covid, a tuberculose, outras doenças, corre solta dentro dos presídios. A delegacia de Alagoinhas é um lixo. Vai lá, mensagem. Thelma Santos, boa noite. Ana Paula, boa noite. José Magno Miranda, valeu, José. Agora não tem mais outra doença a não ser Covid. Pois é, meu amigo. Hélio Damasceno, essa pandemia caiu do céu para os corruptos encher os bolsos. Isso sim. Estão preocupados em preservar vida, coisa nenhuma. O bando de Olha, o Brasil registra mais de 200 casos de tuberculose por dia. Por dia. Carmita Miranda, Carmó, beijo, boa noite. Hélio Damasceno, povo tá muito acostumado a viver de migalhas, pois o bandido mor nos acostumou assim. Jean Ornelas, mais uma. O governo federal está enrolando a segunda parcela do auxílio emergencial, maltratando os mais pobres. Ô Jean, pelo amor de Deus. Não tem 15 dias que começou a pagar a primeira parcela, tem? Não. Você recebe salário em 15 dias? Pelo amor de Deus. Foi a maior confusão para receber a primeira parcela. Ainda tem gente nas filas recebendo a primeira parcela. São mais de 45 a 70 milhões de pessoas. Parece que vai chegar a 100 milhões de pessoas. Pelo amor de Deus, esse tipo de crítica é que eu não aguento. Hélio Damasceno, essa curva vai perdurar enquanto o governo federal estiver injetando dinheiro. Pois é. E agora são essas 2 semanas agora, são as 2 semanas que eram as semanas passadas. Tem uns 2 meses que esse pico está por vir e mudam a data que ligam para o vírus. Ó, segura a onda aí. Eu vou mudar o nome de Jean para Jean Coveiro. Criança de 4 anos morre em São Paulo por Covid-19. Isso dói na alma. Jean, dói na alma qualquer pessoa morrer. Se você nunca viu uma criança morrer por ter sido esfaqueada, por tomar um tiro, uma bala perdida, por um acidente de fome, por um acidente de trânsito, tudo isso dói nosso coração, meu amigo. Rosa Paixão, eu mesmo já dispensei o noticiário da TV. Domingos Barbosa, tenho certeza, se todo mundo tivesse a opinião de vocês, o mundo era diferente. Amém. Nem tanto, meu amigo. Boa noite, meu amigo Evaldo Marconi, já estou assistindo o melhor programa da Bahia. Um forte abraço. Jailson, Catu. Catu é um caso estranho. Vou falar de Catu, Jailson, já, porque um caso de Covid que não está em Catu, está fora do estado e o caso é para Catu. Eu acho que cada caso que acontece numa cidade deve entrar mais grana. Deve ser, alguma coisa deve acontecer para se fazer tanta questão de ter um caso de Covid de um morador que não está na cidade, mas tudo bem. Jean Ornelas, de novo, nesse exato momento, ônibus superlotado em São Paulo. Pois é, São Paulo que está lá, que Dória está fazendo as loucuras, que o Covas, que o nome deles é Cova, está fazendo as loucuras, não está adiantando, as pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. O que precisa é o Estado,
é a prefeitura. Olha, é uma tomar situação decisões difícil. corretas. Evaldo, me permita só falar sobre isso. Jean, muito obrigado pela sua participação. deixa eu falar mais uma Mas vez assim, é só para não perder o fio da meada. As pessoas não estão respeitando. Se você pegar pessoas brincando, passeando, jogando bola, como aconteceu em São Paulo, não é? Aqui em Alagoinhas. Também, aí sim. Mas a pessoa, é o desespero, meu amigo. Talvez você seja um agraciado que possa ficar 2 meses em casa que não vai faltar alimento. Ele falou que dinheiro vindo da soma dos nossos impostos e não do governo federal. Mas, meu amigo... De onde vem o dinheiro? São as críticas por críticas. Por quê? O governo federal está gastando o nosso dinheiro. O presidente nunca negou isso. Mas quando acabar, o que está lá vai aumentar impostos? Vai raptar o que está na poupança? Vou ler o de Marley aqui, o comentário de Marley que está bem grande. Boa noite, meus amigos. Nós sabemos que tem muita politicagem. E olha que o nosso dinheiro, nossos impostos, nos governos passados, foi para conta de outros, viu? Vamos lá. Sabemos que tem muita politicagem, jornalismo corrompido. Mas em relação às matérias extensas, são feitas de propósito, pois o que mais interessa é justamente o título. Infelizmente, a maioria de nós brasileiros... Não lê. Quando compra qualquer objeto que contém manual, quem lê... Teve letrinha miúda, manual, já foi. É isso que acontece com as matérias. As pessoas espalham a notícia e não se apropriam do conteúdo no espaço. Perfeito, Marlon. Jailson, o governo federal está fazendo mais do que a obrigação dele, concordo. E deve ser assim com todos. Todos devem ser assim. E temos que cobrar ainda mais. Cobrar de forma justa. Toninho Lima. Marconi, sou seu fã. Antônio Lima, Salvador, Bahia. Estou aqui na Ribeira, assistindo e acompanhando vocês. Olha, e pense no lugar que eu tenho uma saudade, que é a Ribeira, viu? Legal. Comer o feijãozinho aí na segunda-feira com os colegas feito na beira da praia, na panela de barro, meu amigo. Eu não sei se ainda tem aquelas pastelarias ali junto com as sorveterias. Tem. Tá dando fome, vamos às mensagens. A sorvetaria da Ribeira tá lá. Miriam Borges da Silva, boa noite, eu gostaria de saber quais foram destinadas as verbas que o prefeito recebeu. Todo mundo quer saber, meu amigo. Tonho Lima. Mas o povo tem que cobrar. Um abraço de todo o seu conterrâneo de Alagoinhas. Aqui tem... E tá falando é Toninho Lima. Lembrando, fica em casa logo. O vírus vai passar. Um abraço, Marconi, meu amigo, todos do rádio. Toninho, quando eu vou pegar seu contato aqui. Quando eu for ir na Ribeira, eu vou aí tirar uma foto contigo, viu, meu amigo? Que esse lugar é maravilhoso demais. Maria da Hora Fonseca. Boa noite, Marconi, Evaldo. Eu estou assistindo vocês. Muito obrigado pelo carinho. Miriam Borges. Vou começar a seguir vocês. Sigam, minha amiga, por favor. E convide mais pessoas a seguir a gente, porque a gente está tentando fazer... Recomende a nossa página. Recomende, vai lá no YouTube, ó. É porque Marconi até agora não fez os nossos vídeos. A gente já gravou os vídeos. Quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai gravar outro de novo. Manda brasa, dupla dinâmica. Lígia Ornelas. Rafa Teixeira. É uma ingenuidade querer algo do deputado Paulo Aze. Pai ausente só lembra do menino quando precisa. Pois é. Mas a gente vai falando para ver se ele lembra, né? Luiz Eduardo Faria dos Santos. Um absurdo a situação da BR-101, principalmente nos trechos de acesso às fábricas. Triste. Domingos Barbosa. Marconi, falar sobre a Avenida Paulo Afonso. Falar sobre a Avenida Paulo Afonso. A gente quer trabalhar, mas não pode com aquele negócio... Ali dá para passar de moto, né? Fazer o rally de moto. Aquele negócio feio. Carmen Santos, boa noite. Rosa Paixão. Esse prefeito é uma piada. Tem tanto prefeito piada, mas o nosso realmente engraçado. Ainda tem mais. Tem mais? Jean é uma comédia. Não, Jean tem seu jeito de pensar, tem sua forma de não, e assim, o programa é opinião, a gente respeita a opinião de todos, por mais que discordemos. Olha, aí. Jailson me deu aquilo que eu perguntei pela manhã. O rapaz mora em Catu, mas está trabalhando embarcado. Ou seja, ele pegou o corona, do Rio. O coronga, lá onde ele está embarcado. Não sei se é Rio, não sei onde. É no mar. Se é embarcado, é no mar. Ele pegou o coronga lá. Por que o coronga vai ser somado para Catu? Existe algum interesse, né? Tá pau a pau, Catu e Alagoinhas. Catu com 10, Alagoinhas com 11. É a disputa, né? Porque é muito dinheiro que tá chegando, viu? Muito tem mais, hein? Tem muito dinheiro que tá chegando. Vai lá. Muito bem, temos... notícia, né? Temos mais notícias. Temos também aqui as pessoas que enviam áudios via WhatsApp. Eu quero agradecer a essas pessoas, porque, afinal de contas, Evaldo, o programa Opinião tenta fazer justamente isso. Não é o contraponto pelo contraponto, mas tentar fazer você raciocinar, você não ser
colocado aí na vala comum dos zumbis, que apenas repetem o que ouvem e vão sofrendo aí esse terrorismo todo. Então, por favor, envie aqui o seu áudio, envie a sua mensagem. Você tem o nosso WhatsApp 75998488400 e o Facebook, brevemente, Instagram e YouTube também. Vamos ouvir? Boa noite a todos aí do programa Opinião, ao Marconi William e Evaldo. Meu nome é Anderson, sou aqui de Alagoinhas e eu queria retratar algo que é interessante. Quando os números começam a aparecer, a gente vai tendo comparações e a estatística não mente, né? Por exemplo, na Alemanha já teve até hoje 172 pessoas infectadas e mortes 7.580. No Brasil, 163.500 infectados e mortes 11.207. Então fica estranho, porque assim, a Alemanha tem mais infectados do que o Brasil e menos morte, quase 5.000 mortes a menos, né? 5.000, 4.000 mortes a menos. Então isso é estranho, porque nessa última semana o disparar, né, de morte no Brasil foi muito grande. Então ninguém entende isso, porque a diferença é muito grande. Se na Alemanha tem mais infectado e menos morte, por que no Brasil tem menos infectado que a Alemanha e mais mortes? Tem que se notar isso aí, alguma coisa está estranha. E interessante que a Rússia também passa a ser um termômetro mundial, porque na Rússia até hoje teve 221.000 pessoas infectadas e somente, pasmem, 2.009 mortes. Sim, na Rússia teve 221.000 infectados e mortes só 2.009. Comparando com o Brasil, que teve 163.000 infectados e 11.207 mortos, é muito estranho, porque a Rússia teve 221.000 infectados e só 2.000 mortes. Então, tem que se ver isso aí, porque a Rússia hoje já, o presidente da Rússia já disse que acabou a quarentena, decretou o fim da quarentena. Então, tem muita coisa estranha. Como eu falei, quando essa poeira baixar, muitas pessoas vão se sentir envergonhadas de terem sido manipuladas. Como eu falei, é um vírus, ele mata, ele traz problema para pessoas de risco, sim. Então, eu sou a favor dos cuidados existirem, o isolamento na vertical, o isolamento de pessoas que têm grupo de riscos, sou a favor disso. Agora, é muito estranho o que está acontecendo no Brasil, muito estranho mesmo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Vou dizer uma coisa, olha... Vamos ter casos estranhos agora que chegou o inverno. Pois, a mudança de temperatura. Mas aí é que está, Evaldo. Olha, proporcionalmente falando, qual é a população da Alemanha, qual é a população do Brasil? Não é? Então, proporcionalmente, lá muito maior o número de pessoas infectadas, mas estranhamente um número muito menor. Vamos dizer que não, porque tomaram as devidas providências primeiro. Então vocês estão colocando de volta o braço na seringa? Então vocês estão aí dando razão quando eu falo, fizeram carnaval. A 8ª maravilha do mundo, Carnaval de Salvador. Quantos milhões de pessoas? Rio de Janeiro, São Paulo. Não é, Dória? Não é, Witzel? E aí? E agora? Vamos nos ater a esses números que ele falou também. Deixa eu falar o número da Bahia. Olha a Rússia. Deixa eu falar o número da Bahia para você falar tudo. Covid na Bahia. 5.774 casos, 204 óbitos, 641 profissionais de saúde estão infectados. Essa inclusive, é a matéria aí que está no roteiro. Então, pode contar. Então é o seguinte, antes do carnaval, o que os especialistas disseram? Não, aqui o clima não favorece o vírus. Porque ele tem um invólucro pesado, ele não permanece muito tempo em suspensão. Aqui o nosso clima, o calor aqui, não vai ser nada bom para o vírus. Então pode brincar o carnaval tranquilo, lavou as mãos várias vezes, fez a higienização. E outra coisa, por que os moradores de rua... Ah, não tem teste para todo mundo. Até aí pode até fazer sentido. Mas qualquer morador que venha morrer de frio, morador de rua... Quantos morrem em São Paulo, em Santa Catarina... no Rio Grande do Sul, nos locais mais frios por ano, porque estão ao relento. Não é? Agora vão botar tudo na conta do Covid-19. O que talvez o Jean não entenda é o seguinte, nós somos a favor de todos os cuidados necessários para que se achate essa curva, essa tal curva. Então o isolamento social é um mal necessário. O que nós somos contra aqui é esse terrorismo e essa curva do pilantragem que estão fazendo com isso. Isso é a curva do bambu, aquela curva do bambu da chegada do aeroporto de Salvador. Então é o seguinte... Daqui também a chegada, que é a curva nunca... tem a curva do bambu aqui. Que nunca termina de... Lá tem o bambuzal na entrada do aeroporto. Agora é o seguinte, então, olha o clima
na Rússia. Sibéria é o local mais frio que você possa imaginar, né? Que tem um grande número de pessoas. E por que no Brasil agora essa tal... E outra, não chegou o ápice, porque esse ápice desde de março que vai mudando de data. Eu espero que não chegue. Mas, só para ficar claro, principalmente para o Jean Ornelas, a gente não está desmerecendo nem diminuindo a periculosidade e nem querendo que ninguém negligencie, não. A gente só é contra, nós aqui no Opinião, nós somos contra essa picaretagem, essa pilantragem politiqueira. E tomara que a Polícia Federal esmiúce cada real que saiu do nosso dinheiro de ajuda federal para estados e municípios. Onde foi parar isso? Porque fora hospital de campanha e compra de respiradores e máscara, você viu alguma ação efetiva? Eu ainda não vi. Se alguém sabe, por favor, me informe. Olha, temos mais áudio aqui, peraí. Manda o áudio. Boa noite a todos do programa Opinião. Político, pra mim, vocês já viram aquela música? Lágrimas de Crocodilo. Político não tem sentimento não, velho. Nota-se que isso daí tudo é um cenário. É um picadeiro. Tudo isso para angariar votos e querer perpetuar no poder. Povo, acorde, pelo amor de Deus. Essa mensagem que eu tenho para falar, que para acordar o povo tem que ser na barra do choque elétrico. Tenham uma boa noite. Tudo bem, vamos lá. Olha só. Tem mais áudio? Não, vai você. Como a gente já está fechando o programa de hoje... Vamos no apagar das luzes já. Eu tinha comentado que eu tinha assistido umas lives muito loucas, né? Nesse período agora, se você for... Live de heavy metal? Não era de... Que tem de gente fazendo live, até Roberto Carlos. Até o Robertito. É bom que eles estão sentindo que ele, na verdade, vai mudar a cara de tudo, né? A gente vai fazer depois uns comentários sobre isso, mas... Eu tinha comentado aqui em programas anteriores que eu tinha assistido uma live muito louca. Esta live estava falando sobre o caso Adélio. Eu não me aprofundei aqui porque a gente fica um pé atrás. Tem uns loucos acampados lá em Brasília, Marconi, que estão lá, vamos invadir, vamos fechar tudo. E aí já estão dizendo que são seguidores de Bolsonaro. São seguidores de Bolsonaro, mas são pessoas que estão em um extremo, em uma loucura que eles não encontram este grito, esta fala na grande maioria das pessoas que estão fazendo os manifestos, como os carreteiros, caminhoneiros hoje, que estão fazendo manifesto em São Paulo. O que o governador de São Paulo, junto com o prefeito, estão fazendo é criando uma crise dentro de São Paulo desnecessária, gente. Esse rodízio só fez hoje superlotar os ônibus, só fez hoje o trânsito ficar louco. E os caminhoneiros que não podem Mas o cara é muito burro para fazer rodízio de carro, sendo que as pessoas precisariam se deslocar com o transporte público. De a pai de ímpar. É um imbecil mesmo. Não, ele não é imbecil. Eles estão querendo fazer o caos dentro de São Paulo. Só que o tiro está saindo pela culatra porque as pessoas estão percebendo, porque está muito nítido a má vontade e o desrespeito e a incompetência dessas pessoas, desses governadores. É muito diferente do que está acontecendo em Salvador com o Rui e com a CM. É muito diferente das ações que eles estão tendo, às vezes extremas, às vezes não, mas sabendo que vai ter que afrouxar. Em alguns casos vai ter que afrouxar. Fechou uma empresa, Marconi, com 1.700 pessoas demitidas. O governo do estado não aguenta. Imagine se aqui em Alagoinhas, esses casos que estão dizendo, porque é tudo sombrio. Chegar naquela fábrica lá no Barreiro. Imagine, gente, uma fábrica daquela fechando, quantos jovens daquele Barreiro que estão ali trabalhando naquela loja, quantos empregos naquela empresa ali, quantos empregos existem ali na Malu. A mudança que foi depois que aquela fábrica chegou naquele bairro. Olha, o prefeito, o governador precisam pensar. E aí, lá em São Paulo, proíbe as carretas de andarem, porque é rodízio. E como eu estava falando da live que eu estava assistindo, Marconi, eu assisti e vi um tal de um maluco chamado Mergulhador, dizendo que conhecia o Adélio, que Adélio não era maluco, que Adélio tinha celular, que Adélio tinha notebook, que Adélio tinha isso, que ele falou com as irmãs, que as irmãs falaram que Adélio é quem levava a comida para dentro de casa.
que Adélio era amigo de Jean Williams. Eu não quis comentar isso, porque eu fiz, olha, é uma live, de repente eu faço um comentário desse no programa Opinião, e a gente cai no descrédito com nossos ouvintes. Mas hoje, ele já foi à Polícia Federal, já levou mais testemunhas, e hoje ele esteve na Band, Marconi, pela manhã, e confirmou tudo sobre o Adélio. Eu acho que nesta crise toda que nós estamos vivendo de Covid e crise política criada por alguns, teremos um final com o caso Adélio, com as informações que estão chegando agora. Muita coisa pode mudar no Brasil até o final do ano, Marconi, além do Covid, que já está mudando a rotina das pessoas. Muito bem, Evaldo, muita coisa, muita sujeira! Muita sujeira vai muita ser levantada porcaria. debaixo dos tapetes, viu? Eu vou Porque te contar Celso uma Daniel coisa. até hoje ninguém sabe. Sabe-se o motivo. Vamos encerrar com a notícia positiva, pelo menos muito isso. boa Né? essa aí da Petrobras. Olha, a Petrobras anunciou hoje a descoberta de óleo de alta qualidade na área sudeste do campo de Búzios, na região do pré-sal, na Bacia de Santos, em São Paulo. Além de confirmar maior potencial também no pré-sal no campo de Albacora, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. De acordo com a Petrobras, o preço na área do campo de Búzios está situado... na verdade, o poço, falei preço, é o poço. Está situado a 210 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e apresenta profundidade d'água de 2.108 metros. O poço ainda está em perfuração, mas já foram identificados 208 metros de reservatórios, confirmando óleo com a mesma qualidade do que está sendo produzido atualmente no local. O petróleo de ótima qualidade e compatível ao que foi constatado em outros poços do campo foi comprovado por meio de testes realizados a partir de 5.400 metros de profundidade, informou a empresa. O consórcio que atua no campo de Búzios tem a Petrobras como operadora principal, com participação de 90%, ficando os 10% restantes divididos em partes iguais entre a China National Offshore Oil Corporation e a China Shaowen Petroleum Exploration and Development Corporation. Os volumes excelentes ou excedentes do campo de Búzios foram adquiridos em leilão realizado em 6 de novembro do ano passado. Já o poço localizado no campo de Albacora, dentro da área do plano de avaliação de descoberta de Forno do pré-sal da Bacia de Campos, a 184 quilômetros da cidade de Macaé, norte fluminense, tem profundidade da água de 450 metros. Foram descobertos cerca de 214 metros de reservatórios. A presença de óleo leve foi comprovada por meio de testes realizados a partir de 4.630 metros de profundidade, é o que disse a Petrobras. A companhia é a única operadora do campo de Albacora e pretende dar continuidade ao plano de avaliação de descoberta na área. Que maravilha, né? Eu espero que isso venha impactar na vida do povo brasileiro. Eu não vou deixar você fechar com essa, não. Porque assim, ó, nós precisamos muito disso. O Brasil precisa muito ser autossuficiente em petróleo, ser autossuficiente na matéria-prima para sobrevivência. Mas olha aqui, para a gente fechar o dia. Operação Lava Jato. Ademir Bendini, ex-presidente da Petrobras, é condenado por corrupção. Esse tipo de governo é que a gente não aguenta mais. O povo brasileiro não aguenta mais corrupção, roubo, furto, assalto aos cofres públicos. E dos governos passados, o que a gente tem noticiado é só isso. Pessoas sendo condenadas por corrupção na Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, 51 milhões, nas cuecas, na meia, Lava Jato, mensalão, sítio de Atibaia, apartamento. É isso que a gente não aguenta mais, gente. É isso que a gente aqui, ó, hoje, o povo brasileiro está querendo, é que bilhões, trilhões já estão saindo dos cofres públicos e não está tendo desvio do governo federal. Agora, nos locais onde estão chegando, já está tendo problema e a Polícia Federal já está em cima. 3 casos já. Muito bem. Florisvaldo, é verdade. Há tapete para encobrir tanta sujeira? Enfim, Evaldo, aproveite que você está aí sendo focalizado por esta câmera e faça suas considerações finais por hoje. Tchau. Tchau e até amanhã, gente. Até amanhã com as melhores notícias, com, quem sabe, da noite para o dia, Deus abre a mente de algum desses cientistas aí e descobrem
desta vacina para esse vírus desgraçado que está aí tirando muitas vidas, muitos amigos, muitas amigas de pessoas, famílias sendo destruídas por esse vírus. Que Deus ilumine a mente de um desses aí e que saia essa cura e que não seja de gente safada, principalmente que não venha da China. Porque a gente não aguenta mais esse povo enfiar a faca no mundo. Algumas pessoas não têm coragem de falar não, mas eles enfiam a faca no mundo, que venha de qualquer outro país, simples, de pessoas que não precisem tirar o dinheiro, a faca no pescoço das outras nações, e que distribua esta vacina para o mundo todo, e que tenha condição de distribuir para o mundo todo, que libere a patente para que o mundo possa salvar vidas. Que esta vacina não venha para ser mais um motivo econômico, assim como outros que aconteceram na história da humanidade, que só veio tirar dos pobres, dos miseráveis e deixar pessoas mais miseráveis ainda. Eu imagino como é que não está essa doença lá na África, onde a gente via aqueles vídeos, né? Pois é, partindo do princípio de que tem que higienizar as mãos muitas vezes, e as pessoas que não têm acesso à água tratada, quanto mais a álcool em gel, é que me preocupa e ninguém fala deles. Aliás, continente africano que sempre sofre, quantas pessoas morrem a cada instante, né? Ninguém nunca foi lá, não tem petróleo, não tem nada que interessa, enfim. E você do Barreiro, cuide aí, lave as mãos, ande de máscara, chega em casa, tira a roupa, troca de roupa. Vocês que estão nos supermercados do Barreiro, não precisa agonia, só precisa de ter o cuidado. E se você sentiu alguma coisa, se isole. É verdade. Bom, Ivonete e Dona Ivone, em Sítio do Meio, curtindo sempre o programa Opinião. Muito obrigado. Gente, estamos indo embora. Muito obrigado a todos. Que Jeová abençoe a cada um de vocês. A live vai terminar, o vídeo vai permanecer. Então, continue compartilhando, continuem conversando entre vocês aí. Claro, dentro da diplomacia. Nós voltaremos amanhã, se assim Jeová permitir, às 6 horas da tarde, com mais uma edição do programa Opinião. Às 6 horas da manhã, também com a permissão dele, tem Primeira Mão, comigo, com Caio Pimenta, com José Gomes, comando técnico de Wesley Oliveira, direção-geral de Haroldo Aze. E logo depois tem Naila Brito com os Sem Mordaças. Diga, Valdo. Você viu a notícia de Obama? Qual das? Trump e o pessoal nos Estados Unidos descobriu as armações e as invasões de Obama, colocando em risco os Estados Unidos. Pois o povo da esquerda lá nos Estados Unidos também está em situação A gente fala disso complicada. amanhã. Valeu. Então, gente, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Jeová assim permitir, amanhã, tá certo? Obrigadão, beijo no coração. Você já baixou o aplicativo do Sindicato Mãe?